A grama alta esconde um caçador solitário, rápido como um raio, silencioso como a noite. Mas desta vez, ele está cercado. A alcateia chega, silenciosa, mas feroz. A batalha começa e um contra todos. Não há como voltar atrás. Botsuana. A batalha feroz entre o cavaleiro solitário e a alcateia. Botsuana. O coração da natureza selvagem. Onde rios que se pensava terem desaparecido no deserto voltam à vida após a chuva e onde a vida surge silenciosamente da lama. Na savana inundada do Okavango, o chamado da sobrevivência ressoa a cada amanhecer. Manadas de antílopes bebem cautelosamente, as sombras dos predadores espreitando a cada passo. Botsuana não é apenas uma terra selvagem, mas também um dos ecossistemas mais intocados e complexos que restam no planeta. Nesta jornada, descobriremos segredos incontáveis, explorando as estranhas conexões entre caçador e presa. Testemunhe um mundo onde todos os seres vivos precisam lutar para sobreviver. Escondido entre as árvores densas, uma figura alta e silenciosa move-se lentamente. Leopardo. O predador solitário e paciente. Eles são a personificação da elegância e da morte. Sua pelagem dourada é pontilhada de manchas pretas redondas como margaridas selvagens, ajudando-o a quase desaparecer nas manchas claras e escuras de pastagens e selvas. Seu corpo é esguio e flexível como uma fita de seda viva. Cada passo é leve, quase silencioso. Sob a pele macia, há um sistema de músculos fortes e flexíveis, permitindo que ele se mova com precisão quase absoluta. Sua cabeça pequena, orelhas eretas e olhos âmbar sempre brilham intensamente ao observar sua presa. Dentes afiados e garras retráteis são as armas mortais, cuidadosamente protegidas até o momento do ataque. Ao contrário de leões ou cães selvagens, que caçam em grupos, os leopardos são caçadores solitários. O silêncio é seu aliado. A escuridão é seu manto. E cada ataque é preparado por horas de perseguição intensa. No delta do Okavango, onde a grama alta e a sombra densa formam um labirinto natural, os leopardos são mestres da furtividade. Sua presa favorita é o impala. Eles têm pernas ágeis e um olfato apurado, mas um momento de desatenção pode ser inútil. À medida que os últimos raios de sol da tarde se punham, o leopardo começou a se mover. Aproximou-se aos poucos, rente ao chão, usando todos os obstáculos como proteção.
Um impala pastava, sem perceber que havia olhares fixos em cada movimento seu. Então, de repente, o leopardo salta para a frente na velocidade da luz. Após alguns minutos de perseguição, o antílope não consegue escapar. Uma mordida precisa interrompe a luta, encerrando a caçada. O leopardo arrasta a carcaça em direção ao arbusto, procurando um lugar seguro, longe dos ladrões. Na natureza, vitória não significa segurança absoluta. Mas agora, só isso e a recompensa digna após muitas horas de espera silenciosa. Em Botsuana, cada pôr do sol nos lembra que beleza e crueldade andam de mãos dadas, inseparáveis. À medida que a estação seca termina gradualmente e as primeiras chuvas irrigam o território de Botsuana, o leopardo entra em sua época de acasalamento. Sem os rugidos ou as lutas ferozes dos leões, a busca do grande felino por uma parceira é silenciosa, mas intensa. O macho segue um rastro de feromonio para encontrar uma fêmea no cio. Eles passam vários dias juntos, acasalando várias vezes por hora para garantir a concepção. Depois que o macho vai embora, a fêmea cria nova vida sozinha. A gestação dura cerca de 3 meses. À sombra de arbustos densos ou fendas rochosas, ela dá à luz de 1 a 3 filhotes cegos e fracos. Quando estão fortes o suficiente para escalar, os filhotes seguem a mãe para aprender a perseguir e caçar. E após a caçada da mãe leopardo, o filhote aprende a caçar à distância. A mãe leopardo usa toda a sua força muscular para puxar a presa para cima de uma árvore, longe de potenciais ladrões. Assim como acontece com a criança que espera por uma refeição completa. No entanto, o terreno nunca esteve tranquilo por muito tempo.
O cheiro de presa fresca atraiu um grupo de ladrões sem que eles precisassem se esforçar para caçar. Os cães selvagens africanos são um dos predadores mais inteligentes e organizados do mundo selvagem. Seus corpos são esguios, mais robustos, com cerca de 60 a 75 centímetros de altura a partir do ombro, com 4 patas longas que os ajudam a correr longas distâncias. Sua pelagem característica, salpicada entre 3 cores, amarelo terra, preto e branco, é única. Como uma impressão digital natural, ajuda a identificar indivíduos na matilha. Suas orelhas grandes e redondas, como placas, não só ajudam a dissipar o calor, mas também aumentam sua capacidade de ouvir a longas distâncias. Os cães selvagens não caçam sozinhos. Eles são mestres em táticas de equipe. Uma matilha pode ter de 6 a 20 indivíduos, às vezes mais, com uma estrutura social clara. O par alfa se reproduz e os indivíduos restantes apoiam, cuidam dos filhotes e compartilham comida. Após a caça ao leopardo, os cães selvagens africanos farejam novas presas. A matilha se move como uma unidade unificada, comunicando-se com sibilos, gritos curtos e gestos corporais. A fome os impele a se reunirem ao redor da base da árvore, onde o banquete ainda cheira a sangue fresco. A matilha de cães selvagens circunda a base da árvore, com os olhos erguidos para acompanhar cada movimento do leopardo acima. Alguns começam a pular no tronco da árvore, arranhando a casca áspera, criando um farfalhar ameaçador. A matilha correu em direção à carcaça do impala sem perceber. O leopardo havia desaparecido da copa das árvores. O ar pareceu congelar em uma respiração. Os dois lados repentinamente investiram um contra o outro. A luta começou. A mordida fatal deixou um cão selvagem incapaz de revidar. Os cães selvagens só tiveram tempo de revidar para proteger sua própria espécie. Mas era tarde demais. Conforme a poeira baixava e os sons da batalha se dissipavam na distância, outra cena surgiu, pacífica e emocionante. Na orla da floresta, onde a suave luz do sol filtrava-se pela folhagem rala, uma leoparda descansava em uma rocha aquecida pelo sol. Ao lado dela, 2 filhotes, de pelo cinza claro com manchas pretas indistintas, brincavam, mordiscando o rabo um do outro e subindo nas costas da mãe.
Cada salto desajeitado, cada queda, era uma lição precoce sobre a força, a agilidade e o silêncio necessários para sobreviver. Um pouco mais longe, em um espaço aberto onde a luz forte brilhava através das acácias, um bando de babuínos se reunia ruidosamente. Eram muito maiores do que macacos comuns, com corpos robustos, dentes longos e pelos marrom acinzentados cobrindo-os. Seus rostos negros e nus, com olhos fundos e focinhos longos e proeminentes, davam-lhes uma aparência selvagem e poderosa. O macho dominante, que podia pesar mais de 30 quilogramas, sentava-se imponente entre a grama como um guerreiro guardando seu território. Sua cauda curva e membros fortes os ajudavam a se mover rapidamente e lutar com eficácia quando necessário. Os babuínos são primatas que vivem em grupos compactos, com uma estrutura social claramente hierárquica. Eles não são apenas vegetarianos. Onívoros inteligentes e organizados, os babuínos caçam usando táticas raramente vistas em outros primatas. Quando avistam presas pequenas, como lebres, lagartos ou até mesmo macacos jovens de outras espécies, todo o bando os cerca e se coordena para encurralá-los. Machos grandes geralmente lideram o ataque. Com seus dentes afiados e mordida poderosa, eles podem acabar com suas presas em segundos. A comida é então dividida entre os indivíduos prioritários do grupo, especialmente o líder e a fêmea que está criando seus filhotes. Os babuínos se reproduzem o ano todo, mas o pico da temporada geralmente ocorre durante a estação chuvosa, quando o alimento é abundante e o ambiente é mais favorável ao desenvolvimento dos filhotes. A fêmea fica prenhe por cerca de 6 meses antes de dar à luz um único filhote. Nos primeiros dias após o nascimento, o filhote se agarra firmemente à barriga da mãe, com os olhos bem abertos, as mãos e os pés agarrando firmemente cada pelo do corpo. Esse apego dura meses. Cada passo, cada salto é a primeira lição de sobrevivência, aprendida nas costas da mãe. O vínculo maternal em um grupo de babuínos é forte, mas não o suficiente para combater todos os perigos. Em um ecossistema repleto de predadores, os babuínos, apesar de sua inteligência, organização e disposição para lutar, ainda são alvos tentadores para outros carnívoros. Mas os babuínos não são os únicos personagens neste cenário feroz. À medida que as árvores começam a rarear e as pastagens se estendem até o horizonte, uma face diferente do predador emerge. Silenciosa e perigosa de uma forma completamente diferente. As hienas malhadas são carnívoros sociais complexos, com uma inteligência incrível, frequentemente confundidos com necrófagos. Seus corpos musculosos, ombros altos e membros anteriores mais longos que os posteriores conferem-lhes um andar agachado característico, como o de um caçador.
Sua pelagem marrom acinzentada coberta por manchas pretas irregulares, orelhas redondas e olhos brilhantes à noite tornam-nas fáceis de avistar na natureza selvagem da savana. Os dentes da hiena estão entre os mais poderosos do mundo dos mamíferos, com força de mordida suficiente para esmagar ossos grandes e cascos de tartaruga. Mas o que torna esta espécie verdadeiramente perigosa não é sua força individual, mas sua capacidade de coordenação em matilhas. Uma matilha de hienas pode ter até 30 indivíduos, liderados por uma fêmea dominante, com uma estrutura social matriarcal única entre os carnívoros. O aparecimento da hiena malhada é sempre um pesadelo para qualquer carnívoro solitário em Botsuana. Onde uma gargalhada estridente é o início de um pesadelo, uma guerra de dominação. O sol acaba de se pôr atrás do horizonte, a atmosfera torna-se densa. O vento para de soprar. Na escuridão silenciosa, os olhos amarelos do leopardo brilham entre as folhas. Ele está descansando. Ao longe, o riso ecoa pela clareira. Uma matilha de hienas malhadas se aproxima. Seus olhos brilham na escuridão. Elas sentiram o cheiro da presa que acabará de ser morta pelo leopardo. Elas sentiram o cheiro da presa que acabará de ser morta pelo leopardo. Uma oportunidade. Nenhum rugido. Nenhum movimento desnecessário. Apenas um silêncio mortal se enroscava atrás dos músculos tensos como uma corda de arco esperando para ser liberada. Dos arbustos, ele desceu, seu corpo inteiro quase se fundindo ao chão marrom escuro. Várias hienas grandes se aproximaram da presa, abaixando a cabeça em complacência. Naquele momento, o leopardo se lançou. Mas, desta vez, o leopardo não pôde fazer nada além de recuar diante da multidão e da agressividade das hienas malhadas. À distância, no meio da clareira, o leopardo observava em silêncio. Não rugiu. Não se virou. Porque no mundo dos solitários, às vezes a sobrevivência não se resume à força, mas ao instinto de parar diante da beira da morte. Mas lá fora, nas vastas pradarias iluminadas pelo sol, sem lugar para se esconder, outro predador se prepara para sua própria corrida de vida ou morte. Mais esbelto, mais ousado, mas também mais frágil diante dos perigos ao redor. Guerreiro. Mestre da velocidade. Um guerreiro do espaço aberto.
Com um corpo esguio e 4 pernas longas, é a personificação perfeita da velocidade e da graça. Sua pelagem amarelo clara é pontilhada de manchas pretas, e seus olhos com contornos pretos se estendem dos cantos dos olhos até o focinho, criando uma aparência feroz, porém orgulhosa. Ao contrário da perseguição silenciosa do leopardo, o guepardo opta por enfrentar sua presa no espaço aberto. Apenas uma aceleração é suficiente para determinar a vitória ou a derrota. Ele pode acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas alguns segundos. Mas o preço a pagar por essa explosão é o esgotamento de sua força física após cada perseguição. O guepardo não tem força para lutar por muito tempo, nem garras afiadas o suficiente para subir em árvores. Sua vida é uma série de apostas curtas, mas cruéis, onde um pequeno erro pode ser trocado pela morte. Ao contrário de leões ou hienas, que vivem em manadas complexas, as chitas se reproduzem completamente sozinhas. Machos e fêmeas se encontram apenas por curtos períodos, principalmente para acasalar. Quando a fêmea está no cio, ela deixa marcas de cheiro na grama, nos troncos das árvores e no chão para atrair os machos à distância. Os encontros são silenciosos. O acasalamento pode durar vários dias, após os quais o macho vai embora, deixando a responsabilidade de criar os filhotes para a fêmea. Após cerca de 3 meses de gestação, uma chita fêmea dá à luz de 2 a 4 filhotes. Durante as primeiras semanas, a mãe movimenta seus filhotes com frequência. A taxa de sobrevivência dos filhotes é muito baixa. Apenas uma pequena porcentagem deles consegue sobreviver até a idade adulta. E essa também é a razão pela qual as chitas estão sempre atentas a qualquer movimento ao seu redor, mesmo quando caçam. Enquanto se movia silenciosamente em direção ao campo aberto, farejando uma manada de antílopes à distância, a chita parou de repente. O vento trazia um cheiro familiar. Não o cheiro de sangue, mas o cheiro de um competidor formidável. O pelo malhado se movia levemente entre a folhagem rala. Não era uma presa. Era um leopardo. Os olhos da chita se estreitaram, os músculos sob sua pele se tensionando a cada respiração. À frente, o leopardo se aproximava lentamente. 2 predadores solitários. A batalha começou. Ambos os lados atacaram. O leopardo não conseguia lutar a longas distâncias, recuando.
O leopardo recuou lentamente, cada passo demonstrando confusão em seu rosto tenso, sua cauda balançando de ansiedade e medo. Em uma terra onde toda a vida deve lutar para sobreviver, não há vitória absoluta. Existem apenas momentos de sobrevivência, onde os mais fortes não são os mais ferozes. Mas aquele que sabe quando recuar silenciosamente ou contra-atacar repentinamente. Botsuana, onde cada pegada na grama conta uma história. Cada olhar, cada investida, cada rosnado baixo, é um instinto primitivo que nunca foi domado. E quando a escuridão cair sobre esta terra novamente, a batalha continuará. Sem descanso, sem misericórdia. Se você quiser acompanhar mais encontros selvagens e instintos de sobrevivência entre predadores, inscreva-se no canal e comente abaixo para não perder nenhuma jornada no mundo selvagem. Na savana ressequida do Serengeti, onde o sol corta o chão como uma faca. Cada passo pode ser uma armadilha. Um olhar em falso, um som estranho e a morte podem vir das sombras. Aqui, não é o mais forte que sobrevive, e mais aquele que ousa encarar as garras. Serengeti sangrento, uma revanche feroz contra os leões. Você acha que zebras só correm? Os primeiros raios de sol filtravam-se pela névoa fina, tocando cada folha seca de grama que balançava ao vento. O ar ainda continha o frio da noite anterior, mas a vida começava a se mover. Lá de cima, a savana se abria como um tapete sem fim. Longa, vasta e em constante transformação. Naquele breve momento de paz, todos os seres vivos compreenderam claramente que aquilo não era um paraíso. O Serengeti era uma arena aberta, onde a vida e a morte conviviam sob o mesmo céu. Ali, cada dia era uma aposta pela sobrevivência. 3 espécies. 3 destinos. Compartilhando esta terra agreste. Zebras, com suas listras pretas e brancas como se escritas pelo pincel da natureza, sempre se movendo em manadas, vivendo em estado de voo. Elefantes africanos. Enormes e sábios. Passando pelo tempo com passos firmes e uma memória duradoura. E então, o oposto de ambos, o búfalo. Forte, inflexível, difícil de subjugar. Eles não espreitam, nem correm.
Eles confrontam. Eles vivem como guerreiros em uma terra onde a sobrevivência é sempre testada. Esta é uma história sobre uma terra onde cada escolha tem consequências. Onde a força nem sempre garante a segurança. Onde os fracos, se unidos, podem sobreviver. E onde os fortes, se sozinhos, podem cair. Sob o forte sol da manhã, uma manada de zebras se move pelas pastagens baixas. Cada passo é cauteloso no chão poeirento. Seus pelos pretos e brancos brilham como ondas de luz. Cada indivíduo tem um padrão único. Tão único quanto uma impressão digital humana. É essa diferença que os ajuda a se reconhecerem em meio ao caos, mantendo-se firmes no vínculo da manada nos momentos de maior pânico. A zebra das planícies é a espécie mais comum no Serengeti. Com cerca de 1,3 metros de altura e pesando cerca de 300 kg, não é a mais rápida, mas é uma das criaturas mais resistentes. Ao contrário de antílopes ou girafas, que são seletivos quanto à sua alimentação, as zebras conseguem digerir até mesmo gramíneas secas e com baixo teor de nutrientes. Seus dentes grandes e sua cavidade intestinal desenvolvida as ajudam a comer continuamente, percorrer longas distâncias e ainda conservar a energia necessária para a sua longa migração de centenas de quilômetros a cada ano. A estrutura social das zebras é compacta e estável. Um rebanho típico consiste em um macho adulto, várias fêmeas e seus filhotes. O macho dominante protege o rebanho, mas são as fêmeas, especialmente as mães, que criam um vínculo emocional e estão sempre alertas. Suas orelhas giram constantemente como postes de radar para captar qualquer som estranho. Seus olhos estão posicionados em ambos os lados da cabeça, permitindo-lhes observar quase todo o espaço ao redor. A reprodução nas zebras geralmente ocorre no início da estação chuvosa, quando a grama jovem é abundante nos campos. Uma fêmea dá à luz apenas um filhote por vez, após um período de gestação de cerca de 12 meses. Um potro leva apenas alguns minutos para se levantar e correr. O instinto de sobrevivência é programado desde o nascimento. Mas o preço da vida não é barato. Leões, hienas e leopardos ficam de olho nelas, especialmente nos recém-nascidos, que ainda cambaleiam em suas pernas fracas.
Os leões são a ameaça mais constante e terrível. Eles não precisam ser tão rápidos quanto leopardos, nem tão resistentes quanto hienas. Os leões caçam com silêncio e coordenação. Ao meio-dia, o sol aquece o solo como uma fornalha ardente. A manada de zebras se espalha pelas pastagens, descansando à sombra escassa de alguns arbustos de acácia espalhados. O ar está estranhamente silencioso. Tanto que suas orelhas sensíveis começam a girar constantemente, como se o silêncio fosse um sinal de que algo está errado. Então, um som suave soou. Não o som do vento, mas o som da grama sendo rasgada pelas garras. Um leão de repente avançou. Mas então, inesperadamente, a zebra se levantou. Ela cambaleou, mas ainda correu, deixando para trás o predador atordoado pela derrota. Em menos de 10 segundos, a savana retornou ao silêncio. Mas agora, na grama amassada pela perseguição, não havia cadáveres. Apenas vestígios de sangue e poeira que ainda não haviam assentado. E o Serengeti continuou sua história sem fim. A zebra aquela criatura aparentemente fraca não desistiu. Mesmo ferida, ela ainda corria, ainda vivia. Porque aqui, a vida não é para os mais rápidos, mas para aqueles que nunca param de lutar. Sob a luz do sol que gradualmente se inclinava em direção ao topo, quando o chão começou a irradiar calor e as zebras gradualmente desapareceram atrás dos arbustos baixos, outro passo apareceu. Mais lento, mais pesado, mas não menos poderoso. Ao longe, uma manada de elefantes se movia silenciosamente em direção ao rio raso. Cada passo parecia fazer todo o chão tremer levemente. O sol refletia em sua pele cinzenta e rachada, criando manchas de luz e escuridão como a casca de árvores centenárias. Uma armadura natural que os protegia do sol escaldante das moscas persistentes. Este é o elefante africano, o maior animal terrestre do planeta.
Um adulto pode pesar até 6 toneladas e ter mais de 3 metros de altura. As orelhas grandes são como ventiladores, constantemente abanando o vento para regular a temperatura. A tromba flexível não serve apenas para sugar água e colher folhas, mas também serve como braço, nariz e ferramenta de comunicação. Uma maravilha evolutiva que nenhuma outra espécie possui. Apesar de seu enorme tamanho, os elefantes são criaturas pacíficas. Vivem em manadas matriarcais. A líder geralmente é uma fêmea idosa, experiente e com muita memória. É essa memória que ajuda a manada a encontrar antigos bebedouros durante a estação seca, evitando que se percam durante a migração pelas vastas pastagens. Os elefantes se reproduzem lentamente. Uma fêmea dá à luz apenas um filhote após um período de gestação de quase 22 meses, o mais longo do mundo dos mamíferos. Quando um filhote nasce, toda a manada se reúne em círculo, usando seus corpos para proteger o filhote de todos os perigos. O amor maternal no mundo dos elefantes não é uma emoção passageira. É um dever sagrado compartilhado por toda a manada. Embora aparentemente invulneráveis, os filhotes de elefante ainda são alvos dos leões. Quando se afastam da manada, ou quando suas mães ficam fracas por exaustão ou falta de água, a ameaça é imediata. Uma alcateia de leões pode organizar uma emboscada de forma imprudente. Mas isso não é fácil. Uma leoa solitária terá dificuldade em se aproximar de uma manada de elefantes. Elas frequentemente esperam por um momento de separação, em que a escuridão ou o pânico interrompem temporariamente o grupo. Mas, se forem descobertas, a reação dos elefantes não é simplesmente correr. Eles recuarão. Uma mãe elefante furiosa pode se transformar em um furacão. O ar nas pastagens parece congelado no calor sufocante. Ao longe, os elefantes se movem em direção a um poço raso. Com poeira rodopiando a cada passo pesado.
No meio da manada, um filhote com menos de 1 ano se aproximava da mãe, a tromba ainda balançando desajeitadamente, como se ainda não estivesse acostumado com o corpo. Mas, na grama baixa, não muito longe, um grupo de leoas agachava-se, com os olhos fixos na pequena figura. Elas observavam os elefantes desde o início da manhã, esperando por um momento como este. Quando a manada se espalhasse e o indivíduo mais jovem não estivesse mais cercado por defesas densas. Então chegou o momento. As sombras se projetavam da grama queimada pelo sol. Mas foi um erro fatal. A mãe elefante não foi embora. Os leões então perceberam que haviam escolhido a presa errada. Não havia um único ferimento no filhote de elefante. Apenas alguns arranhões leves na pele grossa. Mas a lição para os predadores era muito mais cara. Sob a luz brilhante do sol, as sombras finas dos leões gradualmente desapareciam na grama alta, deixando para trás a figura imponente de uma mãe intransigente e seu filho. Ainda ali, firmes, no meio da savana que acabava de recuperar o fôlego. Nesta terra árida, os elefantes não existem apenas pela força, mas pela inteligência, conexão e memória. Legados invisíveis, mas extremamente duradouros. E quando a sombra do elefante se estende sobre a grama dourada, as pessoas não veem apenas um grande animal, mas a sombra do tempo, da memória, do antigo mundo selvagem que nunca foi escondido. Sob a sombra esparsa das acácias, o orvalho da manhã ainda paira sobre a grama, mas o ar já está impregnado de um aroma característico, o cheiro dos leões. Não muito longe, exatamente onde os elefantes acabaram de recuar, outra força se faz presente. Densa, pesada e latente como uma tempestade sob o solo calmo, o búfalo africano. Eles não aparecem com alarde. Mas sua presença, como uma parede móvel de carne e músculos, não pode ser ignorada.
O físico do búfalo é um testemunho vivo de adaptação, em cerca de 1,5 metros de altura na cernelha, pesando até quase 1 tonelada, com uma testa larga e chifres curvos que formam um capacete ou sem emendas. Uma defesa natural da qual até as garras dos leões devem se precaver. A pele grossa, áspera e coberta de poeira é um abrigo contra picadas, insetos e o sol escaldante das planícies do Serengeti. Quando os últimos raios de sol tocaram a borda da grama, os leões se aproximaram silenciosamente de uma manada de búfalos em movimento. Eles tinham como alvo um macho que estava ligeiramente afastado da manada, com passos um tanto pesados. De repente, todos correram para fora. Ele não venceu, mas também não caiu. E para o Serengeti, isso foi o suficiente para mantê-los vivos por mais um dia. Eles vivem em manadas, uma estrutura social complexa, mas estável. Cada manada pode variar de algumas dezenas a centenas de animais, liderada por um macho mais velho. Ao contrário das zebras, que dependem da vigilância e da organização para evitar o perigo, os búfalos escolhem uma tática diferente, em força coletiva e resistência feroz. Quando ameaçados, eles não fogem. Em vez disso, a manada se fecha em formação, os filhotes são empurrados para o meio e os adultos estão prontos para se virar e atacar. Um golpe do chifre de um búfalo pode quebrar os ossos de um leão ou até mesmo matá-lo se ele não escapar a tempo. Apesar de sua aparência desajeitada, os búfalos são herbívoros ágeis. Não são tão exigentes quanto antílopes ou zebras, podem mastigar grama seca, raízes macias e, às vezes, usar a língua para varrer a poeira e absorver minerais. Suas mandíbulas fortes, com incisivos largos, os ajudam a rasgar e triturar folhas com eficácia. Adequado para um estilo de vida de movimento constante em busca de fontes de alimento. A época de acasalamento ocorre no início da estação chuvosa, época em que as pastagens se renovam. Machos mais velhos participam de lutas curtas, mais ferozes, e chifres se chocando,
poeira voando, apenas para ganhar o direito de acasalar com a fêmea no cio. Após o acasalamento, as búfalas fêmeas ficam prenhes por cerca de 11 meses. Ao darem à luz, escolhem terrenos planos, menos perseguidos, e frequentemente são cercadas e protegidas por outras fêmeas do rebanho. Ao nascer, os filhotes de búfalo pesam até 40 kg e conseguem se levantar em poucos minutos. No entanto, eles ainda são uma presa fácil para predadores, e é quando o instinto protetor da manada é mais intenso. Não é incomum ver uma manada de búfalos se voltar contra uma alcateia de leões, usando sua força coletiva para proteger uma única vida. Os búfalos não têm a velocidade dos antílopes, a inteligência dos elefantes, nem as táticas das zebras. Mas tem algo que faz até mesmo alcateias de leões experientes hesitarem: coragem, espírito de matilha e uma vontade inabalável. Na savana ensolarada, onde a vida não deixa espaço para hesitação, às vezes não é o mais rápido ou o mais forte que vence, mas aquele que se recusa a cair. E no turbilhão da sobrevivência, os búfalos continuam avançando. Não chamativos, mas cheios de orgulho. Na antiga savana do Serengeti, onde cada partícula de poeira carrega o sopro do tempo, existem criaturas que não vivem pela força, mas pela resiliência. Zebras, e sempre correm, mas para manter a manada. Elefantes. São quietos, mas estão prontos para se tornarem uma barreira de aço para seus filhotes. Búfalos. Aparentemente desajeitados, mas com um coração que nunca recua. Eles não precisam ser elogiados. Eles só precisam viver. Dia após dia, passo a passo, no cruel vórtice da sobrevivência. E talvez, em um mundo tão volátil como o de hoje, eles nos lembrem que você não precisa ser o mais forte para sobreviver. Apenas não caia. Se esta jornada te tocou, deixe um comentário. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ver a beleza poderosa e silenciosa da natureza. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder as próximas histórias. Onde a vida sempre encontra seu caminho, mesmo nos lugares mais difíceis.